Estamos ao vivo, direto de Perth, para bater um papo aí da situação dessa crise na Austrália. Vamos esperar mais 2 minutinhos o pessoal entrar e a gente já começa a conversar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vendo? Para mim aqui é bom dia, que a gente está de comecinho da manhã aqui. Na verdade ainda nem começou direito, tá bem escuro aqui ainda, tá de madrugada, mas faço questão de estar junto com vocês aí para tirar um pouquinho de dúvidas, passar um pouquinho da situação de como está a vida dos estudantes aqui. Então tá bom, está todo mundo ouvindo bem? Então tá ótimo. Obrigado pela participação de todo mundo aí. A gente está ao vivo no Instagram e também no YouTube, para quem preferir outra forma de assistir. Boa tarde para vocês. Aí são 5 da tarde, né? Então, tá todo mundo já saindo do trabalho, que agora já todo mundo de home office? Não, eu tô, pelo menos. E aí, gente, qual que é, deixa eu só passar um resuminho inicialmente da situação daqui. A Austrália, ela tá, como todos os países, passando por bastante dificuldade. Em termos da situação da saúde aqui, a gente está com um número de casos muito próximo do Brasil, é praticamente o mesmo, e vai acompanhando, né? Agora a gente acabou de passar de 4.000 casos na Austrália, assim como no Brasil. Então, a gente está, são países que estão em situação bastante parecida. Como, né, assim, é compreensível, né, o sistema de saúde da Austrália é muito eficiente, né? Então, enquanto no Brasil já morreram mais de 100 pessoas, o que ainda é pouco comparado com a maioria dos países, né? Aqui na Austrália a gente ainda está com 17, se eu não me engano, falecidos, né? Então, pelo menos em questão de número de falecidos, a Austrália está indo muito bem comparado principalmente com outros países. A gente está com bastante restrição com relação à entrada de gente vindo de fora, né? Hoje em dia, são apenas Australian citizens, né, cidadãos australianos, residentes permanentes e seus familiares, e quando a gente fala familiar, a gente quer dizer esposa e filhos dependentes, né, de australianos ou residentes permanentes, podem entrar na Austrália. Ninguém mais pode entrar na Austrália, né? Ah, quem entrar, de qualquer forma, mesmo os australianos, os residentes e familiares que podem entrar, ainda assim eles têm uma restrição, né? Eles precisam ficar 2 semanas em isolamento, né? E esse isolamento ele está sendo um pouco gradual, né? Então, iniciou com isolamento de 2 semanas em casa, né? Eles estavam obrigando as pessoas a ficarem em casa, mas estava sendo um pouquinho difícil de controlar, né? Então, agora eles colocaram uma restrição extra, que quem entrar vai ter que ficar 2 semanas em um hotel. Então, basicamente, quando o voo chegar, né, vai chegar cheio de australianos, cidadãos ou os residentes permanentes, ou seus familiares, do aeroporto passou pelo gate ali da imigração, eles não vão poder cumprimentar os seus familiares, não vão poder nem ver. Na verdade, eles já vão pegar direto, o pessoal que estava no voo já vai direto para um hotel, né, que é designado pela própria border, né, pela própria Australian Border Force.
Então, eles têm que ficar 2 semanas no hotel, não tem contato com ninguém, né? Então, restrições estão sendo colocadas em place agora para ver se a gente não aumenta muito. Todos os estados também estão com fronteiras fechadas. Então, se você mora em New South Wales, você não pode ir para Victoria, você não pode ir para Queensland, você não pode sair de New South Wales. Em WA também, aqui em Western Australia, a gente também com fronteira fechada, ninguém entra. Né? Só pode entrar quem mora no estado. Você tem que provar que você mora naquele estado para você poder entrar. Então, até dentro da Austrália, isso não está sendo uma restrição só para estrangeiros, né? Está sendo uma restrição, inclusive, para quem está dentro da Austrália. Tá? Oi, Adri, tudo bem? Boa tarde para você aí. A gente está no Instagram também ao vivo. Como a gente também aqui, bom, para quem não me conhece, desculpa, meu nome é Cláudio, sou diretor e agente de imigração da Seven Migration e também sou sócio da Information Planet de Perth e Adelaide, tá? E respondendo já a pergunta da Adri, sim, a gente tem muito acesso a todos os estudantes, né? Exatamente pelo nosso relacionamento com a Information Planet, sempre muito, muito grande, muito forte. A gente está em contato direto com os estudantes da Information Planet, né? É uma situação complicada, né? Porque a gente está recebendo bastante feedback dos estudantes com relação às escolas, aos empregos, também, né, em questão das aulas estarem sendo online, o que está gerando um pouquinho de satisfação dos estudantes, né? E também a questão do emprego, né? A maioria dos estudantes, eles esperam, né, e eles acabam contando com o trabalho em hospitality, né? Restaurantes, vários hotéis, e hoje em dia esses estabelecimentos não podem funcionar, são proibidos pelo governo de estarem abertos. Então, eles estão muita gente aqui numa situação um pouco complicada, né? A gente está acompanhando de perto, estamos vendo o que pode fazer. Infelizmente, o governo ainda não deu nenhum grande benefício em termos financeiros para residentes temporários, né? Então, todos os pacotes, a Austrália está anunciando praticamente diariamente pacotes em cima de pacotes bilionários, né, de 200 bilhões de dólares para ajudar os australianos, né? Você, por exemplo, tem benefícios que você recebe aquele seguro-desemprego, né? Eles dobraram o valor do seguro-desemprego, e ontem foi anunciado, inclusive, o seguro-emprego, né? Que também todas as empresas australianas estão passando por bastante dificuldade, né? Inclusive a gente, né? Mas principalmente restaurantes, né? Restaurantes, bares, casas de massagem, lojas, todas estão praticamente à beira da falência, né? Porque tiveram que fechar suas portas, não aos clientes, e estão tendo que mandar muita gente embora, né? E agora eles criaram o seguro-emprego, né? Que se você é um empresário e você está tendo que cortar seus funcionários porque você não tem como pagar, o governo está dando uma bolsa para a empresa manter esses funcionários na empresa. Então, eles ajudam a pagar o salário do funcionário se você prometer que vai manter eles no emprego. Então, está sendo um benefício bem bacana, né? Porque eles remediam antes mesmo do problema acontecer. Antes mesmo de você perder o seu emprego e depois você ter que ir lá procurar o seu seguro-desemprego com o governo, esse seguro-desemprego já é pago através da própria empresa. Então, o seguro-emprego, você recebe o benefício, a empresa recebe o benefício se ela te manter no emprego, né? Então, foi anunciado ontem, mas, de novo, é somente para cidadãos australianos, residentes permanentes, ou alguns residentes neozelandeses, né? Então, tá bom. Vamos lá, deixa eu ver
que eu posso responder de perguntas aqui para você? Algumas pessoas perguntam sobre o cenário no impacto nos vistos, né? Por exemplo, o post-study do 485. 485, para quem não sabe, é o visto de trabalho que você pode aplicar caso você cumpra 2 anos de curso de estudos em certos cursos na Austrália, né? Não são todos. Processamento de visto não está sendo afetado de forma alguma, né? A imigração, ela está processando todos os vistos normalmente, né? O tempo de processamento pode dar uma demoradinha, porque eles estão dando prioridade para alguns vistos mais emergenciais, como, por exemplo, o visto de turista, que está aqui na Austrália e não pode sair, fica restringindo a aplicar algum visto. Tem que aplicar algum visto e muitas vezes a pessoa não tem muita opção a não ser um visto de turista. Então, eles estão dando prioridade, por exemplo, para um visto de turista. Mas, em termos de processamento, não está mudando nada. A imigração está processando os vistos normalmente. Residentes permanentes estão sendo convidados, os vistos estão sendo aprovados normalmente. Existe, lógico, algumas pessoas e aplicantes que estão sendo afetados, por exemplo, do 485, né? No 485, quando você quando você faz alguns certos cursos, você tem que usar o 485 para você fazer um ano de experiência e aí você poder tirar os seus skills assessment e aplicar o seu visto permanente. Como muitas pessoas estão perdendo emprego, né, elas estão com medo de não conseguir cumprir esse um ano de experiência dentro do 485, pelo tempo que elas vão ter que ficar desempregadas. Isso está sendo uma preocupação bastante grande de todos nós, né? Porque se chegar no final do 485 e você ainda não tiver conseguido cumprir esse um ano de experiência que você precisa, aí infelizmente a gente vai ter que buscar outro visto, algum outro benefício para você poder cumprir a sua experiência. Mas a gente espera que exista algum tipo de flexibilidade do governo. Ainda não foi anunciado nada com relação a esse tipo de visto, mas é porque eles têm muita coisa na agenda dele, com os australianos perdendo emprego, eles têm que se preocupar com os idosos, eles têm que se preocupar com uma série de coisas. Visa holders, né, os residentes temporários na Austrália, eles estão na agenda do primeiro-ministro, do Congresso e da imigração, logicamente, para receberem benefícios e terem anúncios específicos, mas ainda, por enquanto, ainda não foi anunciado nada. Bom, que mais que tem aqui? Da ajuda quinzenal que teve ontem, né, o anúncio de $550, que na verdade é $1.500 por quinzena, né? Não existe nada para estudante ainda, né? Tudo que é para estudante, residentes temporários na Austrália, tudo está sendo ventilado, né? Às vezes a gente vê uma entrevista ou outra do governo falando que eles estão planejando, que eles estão pensando como fazer, que eles estão vendo alguma possibilidade, mas por enquanto não tem nada oficial, é só ventilando algumas ideias, algumas pessoas dando sugestões, mas realmente não tem nada que é oficial nesse momento com relação a residentes temporários, tá? Com os estudantes que estão com coronavírus, se eles estão recebendo algum tipo de auxílio, lógico que, assim, a Austrália é um país muito... A população é muito urbana, né? Então, não existe nada que eu saiba, eu não acompanho exatamente como que está a situação dos infectados com o coronavírus, né? Principalmente quem não é australiano. Então, não estou vendo exatamente como eles estão lidando com isso. Eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Na verdade, eu precisaria fazer um pouquinho mais de pesquisa para ver se tem desses 4.000 infectados, quantos são residentes temporários e qual tipo de
atendimento ao benefício que eles estão tendo, mas eu não tenho esse tipo de informação, infelizmente, para passar nesse momento. Se for estudante ou qualquer pessoa em visto de trabalho ou visto temporário, geralmente elas precisam ter um seguro, né, um seguro médico, e o seguro médico com certeza vai cobrir dentro da policy, né, da cobertura que a pessoa tenha, né? Agora, eu não sei se tem algum tipo de auxílio externo. Várias comunidades, várias instituições, empresas, elas estão se movimentando para ajudar, né? Então, a gente vê muita gente ajudando com cesta básica, ajudando com auxílio aos idosos que precisam, que não podem sair de casa, né? Então, a gente ouve bastante coisa assim, mas não especificamente sobre residentes temporários ou estudantes que estão com coronavírus. Na verdade, até agora, eu suspeito até que, se tiver, vão ter muito poucos. A maioria dos casos de coronavírus vieram do exterior, né? E tem muitos casos de cruzeiros, né? Então, muita gente pegou o coronavírus em cruzeiros, e eu imagino que, assim, entre os passageiros dos cruzeiros, poucos devam ser residentes temporários, né? A IP está, assim, acompanhando muito de perto, né, a situação dos estudantes. A gente recebe ligações diariamente, a gente também tenta buscar aquelas pessoas que estão com visto expirando nos próximos meses, para saber exatamente qual que é a intenção delas, porque a gente precisa também ver com relação a voo, se elas vão conseguir, como que vai fazer, se a pessoa quisesse ir embora e não for conseguir voo, ou o país não tiver aberto a receber esses aplicantes, a gente precisa saber exatamente o que vai fazer com ela, se vai renovar para um outro estudante, se vai fazer um turista, né? Então, a gente está acompanhando de perto, a gente está recebendo muita ligação, muitas delas são com relação à reclamação, né, com falta de emprego, e com relação às aulas online também, muita gente não gosta, mas infelizmente é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? Os empregos, a gente tenta sugerir, né? Por exemplo, supermercados hoje estão com uma demanda enorme, supermercados, farmácia, áreas da saúde, né? Principalmente aged care, né? Quem vai trabalhar com os idosos. Então, esse tipo de indústria está contratando bastante. Então, a gente tenta sugerir, né? Bom, se você perdeu seu emprego no restaurante, você já pensou em talvez tentar num supermercado, numa farmácia, né? O Woolworths mesmo, que é o maior supermercado da Austrália, essa semana anunciou a contratação de 20 mil novas pessoas, né? Então, tem certas indústrias, fazenda, muitas vezes, se a pessoa está de férias ou se está num visto de dependente do partner que está ajudando e puder passar um período nas férias, as fazendas estão sempre precisando muito, principalmente depois das queimadas que tiveram aqui, né? Então, a gente tenta sugerir. Com relação às aulas online, a gente também está tentando ver com as escolas o que pode ser feito, porém, nem a Information Planet, nem outra agência de intercâmbio, nem a própria imigração, ela tem controle, né, da forma de delivery do curso. A escola ela é controlada apenas pelo Departamento de Educação. Então, foge um pouquinho da nossa alçada controlar como essas aulas são entregues, né? E se a escola ela recebeu autorização do Departamento de Imigração a ministrar aulas para estudantes internacionais de forma online, é porque ela foi autorizada e então ela pode fazer isso. A gente não tem muito o que influenciar. E o pessoal tem que entender também que é para a própria segurança deles, né? Estar em contato com outros estudantes internacionais hoje, né, principalmente de países da Europa ou da Ásia que estão sendo mais afetados, é um risco enorme, né? Então, eu imagino que é uma coisa que está sendo pensada exatamente para o benefício e para a segurança de todos os estudantes, né? Se pode ter tido a esperança de renovar os vistos que já foram aplicados, né? Desculpa.
Essa a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é que tenha uma isenção das taxas de aplicações de visto. Não faz o menor sentido a Austrália estar cobrando taxas eh, enormes de aplicações de visto de estudante, uma vez que está todo mundo, muitas vezes, tendo que obrigatoriamente trabalhar, né? Então, a gente, desculpa, trabalhar não, renovar o visto. Então, a gente está com muita esperança e essa, com certeza, é um dos maiores apelos que eles isentem as taxas de aplicação de visto, né? As taxas de aplicação de visto, para quem não sabe, quando você está dentro da Austrália, né, principalmente quando é vistos temporários, elas têm uma taxa extra, né? Quando você faz a sua segunda renovação de visto na Austrália, você paga $700 a mais em cima da taxa que você pagaria normalmente. Então, uma pessoa que vem no visto de estudante com esposa e um filho, ela paga $2.100 além dos provavelmente $1.500 que ela já pagaria da taxa de aplicação. Então, é um valor muito alto e não faz o menor sentido que o governo está cobrando taxas tão altas, sendo que eles estão criando tanto benefício, né, em termos de dar dinheiro para os australianos, né, nada mais justo do que se eles não vão dar tão cedo, né, dinheiro para ajuda financeira para os residentes temporários, que pelo menos eles isentem de pagar certas taxas que não fazem o menor sentido. Isso é válido para todos os tipos de aplicação, né? Existem aplicações, visto de estudante é bastante caro, principalmente porque envolve o curso, mas outros tipos de vistos são extremamente caros também. Quem vai fazer um processo de sponsor, por exemplo, hoje muitas vezes o custo chega a $15.000, né? Só de taxas de aplicação de visto. É muito alto. Visto de pais, de residentes, né, ou cidadãos, muitas vezes, se você está trazendo seus dois pais para a Austrália, seu pai e sua mãe, chega a $100.000, né? É absurdo as taxas de aplicação de visto. Então, a gente está com a esperança que, pelo menos no primeiro momento, para residentes temporários, eles tenham a, 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 a honradez de isentar essas taxas, que são bastante altas, tá? Deixa eu pegar um pouquinho das perguntas aqui do Instagram, que eu não estou dando muita atenção, peço desculpa, né? Se o SHC é suficiente para proteção ao coronavírus, eu não, assim, não. Você tem o SHC, que é um seguro obrigatório, você não tem como fugir. Você pode contratar também o seguro de viagem, né? Que a Information Planet te oferece. O SHC é um seguro bastante restrito, né? Ele cobre uma parte do que um australiano receberia através do Medicare, né? Então, eu não sei como as seguradoras estão lidando com a questão do coronavírus. Eu sei que muitas estão já interessadas em aumentar os seus preços por causa do coronavírus, então eu imagino que elas estão dando a cobertura necessária, né? A única coisa que vai ter agora é um aumento. Agora, se você puder também contar com o seguro viagem, seria muito importante, porque muitas vezes o SHC ele vai ter certas limitações, né? Se o seu caso acabar ficando além da cobertura que o SHC cobriria, né? Você ainda pode contar com o seguro viagem, que vai cobrir, muito provavelmente, dependendo da cobertura que você contratar do plano, vai cobrir a totalidade do seu claim, né? Então, eu acho que é importante, sim, você pensar em seguro viagem, porque você vai estar viajando por avião também, com um voo que vai estar sendo, vai ter grande chance de ser cancelado pelas questões de restrições de viagem, etc. Então, pode ser que seja muito interessante, sim. Eu não tenho informação se tem estudante brasileiro com coronavírus, eu até agora não tive nenhum, pelo menos dos estudantes da Information Planet de Adelaide e de Perth, a gente não tem nenhum, graças a Deus. São 4.000 casos na Austrália inteira, então eu imagino que as chances de ter algum, em termos de estatísticas, são pequenas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Se eu indico alguma data para mudança da passagem para a ida para a Austrália, olha, é uma crise completamente sem precedente nenhum, né? A gente não consegue fazer uma previsão porque não é uma coisa que a gente já passou e já tem experiência de quanto isso demorou para passar. Hoje, o meu palpite é tão bom quanto de qualquer outra pessoa. Eu colocaria um prazo de 6 meses, pelo menos, adia por 6 meses, e se você puder deixar a sua passagem, né, de avião em aberto, se você já comprou e for adiar, se puder deixar esse embarque em aberto, é o ideal, porque a gente não tem previsão de quando isso pode passar. Se não, marca para daqui pelo menos uns 6 meses, o final do ano, quando vai estar começando o verão aqui, de repente as coisas vão estar voltando à normalidade. Com relação à escola, muitas vezes elas não aceitam que a data fique em branco, elas pedem que pelo menos deixe uma data imaginária e que depois, se necessário, mude de novo. Então, nesse caso, coloque seu curso para começar daqui 6 meses, e assim que você tiver mais notícias se vai dar para adiantar ou se vai ter que adiar novamente, entre em contato de novo e faz uma nova alteração da data, né? Eu tenho certeza que ninguém vai se importar de você ficar mudando data, sendo que não é uma culpa de ninguém, é uma questão da crise e completamente compreensível, né? Que mais? Previsão de fronteiras de abertura das fronteiras, a gente não tem absolutamente a menor, né? Tá todo mundo na mesma, a gente está completamente acompanhando as notícias como todo mundo, a gente não tem nenhuma informação privilegiada com relação a isso. Estamos começando, né? Acho que já começaram a publicar notícias, né, de melhoras na Europa, melhora o que aqui na Austrália eles chamam de flattening the curve, né? Então, quando a curva de casos está começando a ficar flat, pelo menos, está começando a ficar reta, para depois pensar em abaixar, né? A Itália já declarou que, se não me engano, pelo segundo dia consecutivo, teve o menor número de mortes até agora, né? Então, já são sinais de que as coisas podem estar voltando à normalidade, né? Aqui na Austrália também já estamos tendo os primeiros sinais da flattening the curve, né? Que é a curva de contagiados está começando a ficar flat, né? Então, a gente espera que não demore, mas não existe nenhuma previsão com relação a isso, tá? Deixa eu voltar aqui para o YouTube um pouquinho. O auxílio para os infectados, né? Deixa eu ver, acho que tem uma pessoa aqui que deu alguma informação que eu não tenho, né? Parece que se você tá com o coronavírus, você tem que informar o governo e eles mandam comida e auxílio, né? Tem que informar o governo e eles mandam comida e auxílio para pagamento e aluguel direto com o homestay. Eu só não entendi direito se é quem está infectado ou se são para pessoas que estão em homestay, né? Eu realmente não tenho essa informação. Para quem está no visto, para quem tem visto aprovado e está aguardando a posição da imigração, se é necessário apresentar o valor do suporte financeiro novamente. Se o visto já está aprovado, ele está aprovado. Não tem mais nada que você precisa comprovar para a imigração. Lógico que nenhum visto, isso é importante as pessoas saberem, vistos não são estendidos, né? Isso não é uma coisa que está no Migration Act, né? E não tem como a imigração agora simplesmente começar a burlar a lei e estender vistos, né? Então, se você está com o seu visto aprovado e esse visto tá válido até uma data X, por exemplo, agosto, e você não conseguir aprovar, até você não conseguir começar o seu curso e embarcar até agosto,
infelizmente, vai ser necessária uma nova aplicação de visto, né? Isso daí a gente não, eu tenho absolutamente confiança que isso daí não vai mudar, porque é uma coisa muito forte, é uma mudança no Migration Act, muito difícil, né? Tem que passar pelas duas casas, com tantos por cento de aprovação, e eles estão com tanta coisa no Congresso agora para passar leis de benefícios às pessoas que precisam, quem está perdendo emprego, quem está com caso de coronavírus, né? Então, eu acho muito difícil eles terem qualquer mudança com relação a isso. Então, se você está com o seu visto aprovado e tiver que adiar o curso ou tiver que começar o seu curso apenas depois desse visto aprovado, infelizmente tem que fazer uma nova aplicação de visto, não tem o que fazer, né? A gente tem novamente a esperança de eles isentarem a taxa dessa nova aplicação, né? Seria uma coisa muito humana que o governo estaria fazendo, mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação. E a mesma coisa, se você conseguir começar o seu curso, embarcar para a Austrália, começar o seu curso ainda dentro do seu visto, e logicamente ele vai expirar, porque você teve que adiar, ele vai expirar antes você concluir o seu curso. Então, aí nesse caso, você vai ter que aplicar o novo visto para continuar esse curso, mas aí você já pode aproveitar que vai estar fazendo uma nova aplicação e já fazer uma aplicação só para o término desse curso que você já começou e também para um próximo curso que você quer fazer no futuro, né? Todo visto de estudante exigem os mesmos documentos, né? Então, se você teve que mostrar o seu suporte financeiro nessa aplicação de visto, quando você for fazer a nova aplicação, você mostra novamente o mesmo suporte e sem problema, tá? A Aline, ela corrigiu, ela me deu um pouquinho mais de informação aqui, que aconteceu com a amiga dela, né, que saiu uma matéria no 7 News de uma brasileira olha, eu só não tenho certeza, será que essa brasileira era residente temporária ou se era residente permanente, né? Porque eles estão, inclusive, criando benefícios, né, para evitar a retirada das pessoas das casas por falta de aluguel, mas, novamente, é uma coisa que eu imagino que só seja um benefício para australianos residentes ou permanentes, né? Eu não sei como ficaria se caso você está morando de aluguel e não conseguir pagar o seu... para quem já está infectado, né? Tá. Então faz todo sentido, né? Com certeza, até porque eles vão ter um cuidado muito especial com você, porque eles não querem que você, que ainda por cima, espalhe a doença, né? Então, ela não é estudante, né? Então, muito provavelmente sim, né? Principalmente quando é residente australiano, quando é residente permanente ou Australian citizen, né? Cidadão australiano, eles vão dar todo o suporte, principalmente para quem está com a condição, né? Exatamente para não permitir que a pessoa ainda passe problema para as outras, né? Quem tem visto mais longo, né? A gente só tem que torcer para essa situação não demorar muito. Ela é estudante, tá? Então tá. Então, com certeza, né? Se tem uma pessoa que está no visto estudante e está com coronavírus, ela vai ter um benefício talvez diferenciado de outros estudantes que estão com a saúde bem, com a saúde boa, né? Então, que bom que pelo menos nos casos de infectados, eles estão tendo esse cuidado extra, né, que é importante, porque não é só a saúde da própria pessoa, o benefício da própria pessoa, mas também a saúde em geral, né. Eu agradeço bastante a Aline por compartilhar essa informação. Vamos lá, vamos para uma outra pergunta. Quem tem um visto um pouquinho mais longo, eu estava falando, né? Quem tem um visto um pouquinho mais longo, a gente só tem que torcer realmente para você conseguir começar o curso dentro desse visto ainda. Agora, com certeza, tem uma grande chance de você ter esse curso adiado de alguma forma, né? Se você não está dentro da Austrália, e ter que aplicar um novo visto só para concluir o curso. Então, se você tem o seu visto de VET, né, do Vocational Course, vamos supor, de um curso de 2 anos, e você teve que adiar
6 meses esse curso, vai faltar 6 meses de visto lá no final para você concluir esse curso. Então, aí você faz uma nova aplicação para fazer esse finalzinho desse curso, tá bom? Eu acho muito difícil eles ficarem analisando, viu, Carlos, o número de infectados e mortes para interferir no visto, principalmente de quem já tem o visto aprovado, né? Quem já tem o visto aprovado, eles não vão influenciar de forma alguma. E outra coisa, o Brasil, se a gente comparar com o mundo todo, ele está com um número de infectados e mortes muito, muito baixo, né? Eu não acho que isso vai mudar, assim, eles não vão influenciar a análise do seu visto com relação ao número de infectados e mortos dos países, senão Estados Unidos, Itália, Espanha, China, que são países que são relativamente seguros, né, em termos de visto para eles, né, eles estariam em uma situação muito pior que o Brasil, né. Então, eu acho que a gente tem que ficar tranquilo, eles não vão, de forma alguma, influenciar a análise com o número de infectados no país, tá? O Júnior está comentando aqui que realmente eles têm estudantes em Sydney que estão diagnosticados com o vírus e estão recebendo suporte do governo, né? Que vai bem em linha do que a Aline comentou no Instagram, né? Isso é bem bacana da parte deles, pelo menos com os infectados, né? Agora a gente precisa ver como que o governo vai se pronunciar com relação aos estudantes que não estão infectados, tá bom? Bom, eu acho que a gente já está aí há 40 minutos ao vivo, né? Eu quero agradecer a Information Planet pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho mais de informação. A gente está acompanhando diariamente e já vou vender meu peixe aqui, se vocês puderem, quiserem curtir a página da Seven Migration. A gente está sempre postando novidades, novos anúncios, situação dos vistos de quem está na Austrália, quem está fora, como que a Austrália e os Estados estão lidando com isso. Então, curta lá Instagram, Facebook, Seven Migration, e a gente vai estar sempre atualizando todo mundo do que está acontecendo aqui na Austrália, tá bom? Obrigado, Adri, obrigado, Júnior, Tom, todo mundo que participou aí da transmissão, e a gente está à disposição aí para novos convites, caso vocês precisem e queiram, tá? Só para finalizar, a Information Planet tem uma parceria bastante grande com a Seven Migration, e a gente que está em Sydney, brasileira também, e a gente tem a Mariana Alcântara, que fala espanhol, e ela está em Adelaide, né? Então, caso vocês precisem, marque consulta com qualquer um deles, não importa a localização, porque todos estão atendendo online, né, através do Skype, Facebook. Então, a gente está à disposição caso vocês precisem de qualquer coisa, tá bom? Bom, boa tarde para vocês aí, comecinho de noite. Aqui eu vou começar a me preparar, que aqui já está, daqui a pouco está ficando dia aqui já, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.